Salve, galera, começando mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com o Coronel Ulisses aqui, que agora é deputado federal, mas já foi comandante do batalhão lá no Acre. Do Sim, batalhão não, da polícia em geral, desculpa. O batalhão, ele aponta quem é o comandante do batalhão, no caso. em primeiro lugar, muito obrigado, meu amigo, por estar presente aqui no seu, Obrigado a você. no seu podcast, né? Lá no Acre tem muitas pessoas que seguem você, até antes aqui fizemos um vídeo aqui Pro Matheus, pro abraço Matheus, Matheus. que trabalha comigo e que é fã, né? Que é seu fã. Mas assim, lá no Acre eu cheguei a comandante-geral da Polícia Militar, que é responsável por todo o policiamento do estado todo, de todos os municípios, a nível estratégico. Logicamente, a gente define quem são os comandantes de batalhões, de todas as unidades operacionais que fazem aquele combate ao crime, né? A questão do policiamento ostensivo, a questão das operações, das blitz. Então, tudo isso aí é planejado a nível estratégico e a gente passa para o nível tático operacional que faz a execução. Pode crer. Você é tipo o legislativo da polícia e os caras são o executivo da polícia. Você decide as regras e como é feito as estratégias. É um trabalho cabeça que você tinha que fazer. Na verdade, tudo isso está dentro da seara administrativa. Não, né? sim, Mas, só um jeito de falar. Mas assim, legislativo a gente quase não tem poder dentro da polícia porque a gente é obrigado a cumprir as leis que é feito no Congresso, né? Sim. Digamos, e leis que realmente hoje a gente tem que ter, nós temos que falar abertamente, são leis que não desestimulam o cometimento de crime, por isso que nós temos cada dia mais um índice de criminalidade e violência muito grande dentro da nossa sociedade, né? As leis hoje elas foram feitas para proteger o bandido e não proteger o cidadão de bem ou a vítima que fica refém dessas leis. Muitas vezes até um juiz, por exemplo, a lei de audiência de custódia, alguns juízes ficam temerários em dar uma pena maior, em liberar ou não aquele preso, porque o próprio CNJ vem em cima, às vezes, do juiz, né? E nós entendemos, nesse sentido, até agora, foi uma das primeiras ações minhas, eu apresentei um projeto de lei específico para a gente tentar mudar essa questão da audiência de custódia. E não é fácil passar, não, uma lei dessa, mas nós vamos lutar. Quais são as dificuldades em passar uma lei dessa? Porque realmente está precisando mudar o sistema judiciário, realmente. O problema é que nós temos um grupo de pessoas que compõem a imprensa, um grupo de ideologistas dentro da política, né? Militantes pagos, né? Militantes pagos que eles trabalham para o caos. Então, eles trabalham a favor do crime. Eles não trabalham a favor da sociedade. Então, ele tem um olhar de pena, de ser compassivo com o criminoso, mas nunca ele olha para a vítima, né? E a vítima fica, geralmente, solitária, sem as pessoas saber o que aconteceu com ela, né? Então, eles dão muita ênfase, muito foco e muita mídia para o bandido, eu chamo isso de glamourização do crime, né? E não dão atenção para a vítima, que realmente é aquela pessoa que precisa do apoio do Estado e da sociedade. Então aí quando você vai, propõe esse projeto de lei, vem a Globo e já distorce todo o projeto para parecer que... Várias emissoras, né, vêm para cima, né? Principalmente deputados, né, políticos que são de esquerda, muitas vezes financiados por essas pessoas, né? Existe, às vezes se elegeram em cima de uma bandeira dessa, né? Então a sociedade fica prejudicada. Você acha que tem muito dinheiro do crime organizado que vai para a política? Eu acredito, né? Eu não sei te dizer o montante disso, mas eu acredito que tem sim, né? Em todos os níveis, nível municipal, estadual, federal. Isso aí pode até atingir, né, os poderes, de modo geral. Isso é uma das coisas que mais me preocupa no Brasil, cara, porque o PCC não é brincadeira não, velho. Os caras são muito organizados e eles têm crescido cada vez mais, né? E eu fico com medo do quão influente eles são nos nossos políticos e nas nossas instituições em geral, ao ponto de pensar que talvez a gente vira uma Colômbia da vida, ou México, tá ligado? Onde o crime organizado e o Estado meio que se confundem, de certa forma. Concordo, né? O Brasil ele já está chegando nesse nível, tá? Talvez até já tenha chegado e a gente não percebeu. Pode crer. Mas, assim, nós temos El Salvador, né, que está dando um exemplo aí que isso pode ser revertido. El Salvador, agora, recentemente,
no último ano teve uma mudança de governante e eles optaram por endurecer a lei, criaram um presídio para 45 mil pessoas e endureceram, começou a botar bandido dentro da cadeia. Presídio para 45 mil pessoas? É uma cidade, não um presídio. Fizeram essa ação aí. Eu quero ver esse presídio, busca aí pra eu ver. Eu fiquei curioso com esse negócio e foi para cima, e o que acontece? Foi para cima e eles estão conseguindo diminuir o número de homicídios e de roubos e de vários crimes que estavam sendo cometidos aí aleatoriamente, né? Pode crer. A gente está vivendo no Brasil uma guerra, né? Uma guerra constante do crime entre o crime. Olha, o Brasil vive uma guerra civil não declarada. Não é normal o número que nós temos de homicídio e as pessoas, os brasileiros, nós cidadãos, aceitarmos isso como sendo natural. Nós já tivemos a situação aqui no governo retrasado de chegarmos a 60 mil pessoas mortas em um ano. No governo Dilma, né? Exatamente. E aí a gente conseguiu agora, no outro governo seguinte, com o governo do Bolsonaro, diminuir para 40 mil, né? Diminuímos 20 mil, foram 20 mil pessoas que foram salvas através da política que foi colocada, na política de segurança pública ali, que envolvia a questão do combate aos crimes transfronteiriços, através do programa Vigia, que foi criado, através da criação da CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, através da SEGEM, que era responsável para fazer os convênios, repassar os recursos para os estados. Então, uma política que realmente ia para cima da criminalidade. Então, foi colocado recursos nos estados para que os estados pudessem fortalecer as suas polícias. Foram criadas várias unidades de combate a crime aproximado, como os GEFRONs, unidades de combate o DOF, as próprias companhias e batalhões de operações especiais passaram a se envolver nessa situação, né? Além do que é o principal, que é o policiamento tradicional, que é aquele policiamento ostensivo que incomoda realmente ali a boca de fumo ali. Então, tudo isso foi fortalecido, né? E aí também a política, que algumas pessoas não concordam, mas a política de colocar a arma na mão do cidadão de bem. Uhum. Isso fez com que nós diminuíssemos aí 20 mil em 20 mil pessoas que todas deixaram as estratégias de morrer. juntas, né? Essas estratégias juntas. E me assusta muito hoje a estratégia que nós estamos analisando, que está sendo implementada pelo atual governo, que está indo na contramão de tudo isso. Impedindo as pessoas de ter arma. Né? E é por isso que nós já estamos tendo um aumento nesses números. Já está aumentando? Já está aumentando. Nossa, isso é muito triste, cara. Eu não sei qual é a do PT e do Lula de ser contra o cidadão de bem, contra as pessoas, de terem o poder de se defender, pô. Tipo, o bandido vai conseguir arma, ele compra ilegalmente, agora a pessoa não pode. Quando você proíbe a pessoa, o cidadão honesto de comprar, você está garantindo uma superioridade estratégica do bandido. Perfeito, perfeito. Até porque ele tem a certeza que ele não vai ter nenhum tipo de obstáculo para ele cometer o crime que ele pretende cometer. Né? Então, se ele sabe que a outra pessoa tem como se defender e que pode causar Pode matar o cara, exatamente, né? Pode causar algum dano a ele pensa duas vezes. Né? Isso é tão natural, por exemplo, no cotidiano. Se você tem aqui vários carros que estão parados ali, o cara sai procurando qual é o que tem, qual é o que está com o vidro abaixado, qual é o que não tem alarme. Né? Então, aquele que é mais fácil, ele vai lá e executa, né, o crime naquele que é mais fácil. Executa o roubo, o furto. Né? E quando ele sabe que numa determinada casa ele tem certeza que ali não tem arma, ele vai lá, ele vai estuprar a mãe de família, a filha, ele vai bater no filho, vai bater no pai de família, vai chamar o pai de família de vagabundo, né, quando na verdade quem é vagabundo é ele, mas ele chama o cara de vagabundo. Então, são coisas assim que ofendem o princípio da dignidade humana. Né? Então, assim, eu penso que hoje o caminho que está se tomando é um caminho muito perigoso. Sim, é uma hipocrisia da mídia de ficar falando de arma. Se você pegar as estatísticas lá dos Estados Unidos, os países com mais quantidade de arma per capita das pessoas, né, honestas, são os países com menor violência, menor roubo, menor assalto. Ninguém vai no Texas e assalta alguém, porque ele sabe que pelo menos alguém dentro dos recintos vai ter uma arma, umas 3 pessoas, tá ligado? Cara, eu tive a oportunidade de estudar 2 anos nos Estados Unidos. Eu estudei na SWAT, no Departamento de Polícia de Orlando, de Lake County. SWAT? Sim. Então, assim, olha isso aí, hein? Legal, né? Então, assim, passei 2 anos lá. E a gente teve a oportunidade de rodar praticamente vários estados dentro dos Estados Unidos. E
estive no Texas, muito interessante ali, o pessoal todo mundo armado, um negócio muito... Eu achei um negócio muito top, né? E Você ninguém se sai sentiu matando... com medo de estar não, lá? e ninguém sai matando ninguém, não existe isso, né? E aí tem um caso que é muito interessante, o pessoal pode depois pesquisar essa situação. No estado de Illinois, no Chicago, eles passaram a ter cada estado lá tem suas leis próprias. Sim, né? lá nos Estados Unidos cada estado decide mesmo. Porque é uma federação, mas ela não é concentrada, né? Que nem aqui. Então, exatamente. Então essa desconcentração permite para que eles possam ter leis próprias, os estados faziam. Então eles fizeram uma lei para dificultar o acesso à arma. Isso provocou 36% de aumento na violência, em homicídios, em vários tipos de crimes, e eles tiveram que voltar atrás. Né? Então, assim, a gente sabe que a questão não é que as pessoas entendem, vai dar arma para todo mundo. Não. Existem critérios. Aquelas pessoas que passam no exame psicotécnico, no exame psicológico, aquelas pessoas que a psicologia vai dizer que elas têm condições de portar uma arma, né? Aquelas pessoas que não têm nada a dever para a justiça, então tem uma ficha, não tem ficha criminal, a ficha limpa, sem antecedentes, aquelas pessoas que fazem o treinamento, que sabem a questão da postura, de como lidar, de como guardar, de como fazer a manutenção, né? De como portar. Então eu entendo que essas pessoas, se passam por esses requisitos, ela deve ter o direito, né, caso elas queiram. Quem não quer também não precisa comprar, né? Mas eu entendo que é um direito da pessoa, é um instrumento de democracia, e isso atende a um princípio que é o princípio da vida, porque a vida é um bem inalienável. A legítima defesa, ela é legítima. Não, com certeza. Tem um negócio na Câmara que a mídia chama de bancada da bala, né? Que é um nome genérico que eles dão, muito para atacar a galera que é a favor de arma, né? Mas é uma bancada forte. Ainda é uma bancada forte? Como que tá a bancada de gente que quer armar a população? Olha, a bancada da bala, que o pessoal chama, é um termo pejorativo que eles tentam impor àquelas pessoas que vêm da área da segurança, geralmente, né? Eu que faço parte dessa bancada, nós chamamos de bancada da segurança, né? E assim, a bancada está cada dia mais forte. A maior bancada que já teve foi essa dessa legislatura. Então, da hora. Será que... Só a nossa comissão de segurança que nós temos hoje, que vai se tornar uma das principais, ela já é uma comissão importante, mas ela está se tornando uma das principais porque está extremamente técnica. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado hoje é composta, tem 34 componentes, todos eles que vieram da área de segurança. Os caras foram delegados, os caras foram coronéis, sargentos, os caras foram comandantes gerais, foram secretários de segurança de vários estados. Então, muito qualificada, né? Então, nós vamos para cima aí dessa legislação, nós vamos para cima aí nas CPIs que nós queremos montar para diminuir a questão da criminalidade. Vamos estar fazendo audiência pública referente a combater o crime no campo, na zona urbana, na zona rural, nas áreas de fronteiras. Então, essa é a nossa guerra hoje. Vocês, como você estava falando antes da gente começar aqui ao vivo, você está falando que vocês estão trabalhando agora para derrubar os decretos do governo Lula, que dificultaram o acesso à arma. E eu acho que ótimo, você disse que vocês têm uma grande chance de realmente conseguir derrubar esses decretos, mas eu sinto que para a gente conseguir o que a gente quer mesmo, que é esse direito inalienável de todo cidadão de bem de ter arma, a gente teria que passar uma emenda constitucional garantindo esse direito, né? Igual os Estados Unidos têm lá na Constituição deles, que é a segunda emenda, que é o direito de portar armas e de formar milícias, o que é meio esquisito lá, porque milícias nos Estados Unidos serviam um papel, né? Aqui é um negócio mais ruim, né? Na verdade, milícia aqui é considerado crime, né? Então, assim, a nossa ideia não jamais será estimular o crime, mas combater o crime. Então, essa situação de se passar essa PEC, nós temos que trabalhar. Logicamente que tem que ser uma votação qualificada. Mas já existe algum projeto rolando nesse sentido? Está sendo trabalhado, sim, esse projeto. Já tem um projeto que foi apresentado, acho que está faltando colher algumas assinaturas. Eu não estou lembrado quem foi o deputado que apresentou, mas eu lembro que eu até assinei a favor. Quando eu vi que era isso aí, meu irmão... Vamos lá. Tem meu apoio 100%. Não, legal. Eu acho que é muito importante, porque eu tenho muito medo de como as coisas estão indo no mundo, guerra em tudo que é canto, né? Tá chegando no momento onde a humanidade está passando por um processo que pode se tornar violento, né?
E se isso acontecer, eu gostaria muito que o brasileiro tivesse como se defender. Se não é nem da criminalidade do próprio governo, que é sempre algo de se preocupar, ainda mais com o Lula aí, né? E também de outros governos que possam, de outros estados que possam tentar invadir a nossa soberania, né? Essa questão que você está falando aí, nós temos a questão das ameaças internas, né, que seria uma ameaça interna de uma tentativa de ditadura, de golpe, e, logicamente, todos aqueles ditadores que caminharam por essa vereda, a primeira coisa que eles fizeram foi realmente desarmar a população para que ela não possa ter nenhum tipo de defesa, né? Exatamente. Então isso aí é uma situação perigosa. A questão da defesa externa já é mais complicada. Nós temos as Forças Armadas aí que têm uma composição de mais de 500 mil homens. É um dos maiores exércitos que nós temos. Hoje em dia é bomba atômica que manda, mano. Você pode ter esse 500 mil milhão, se não tiver bomba atômica já era, né? Tem essa situação aí, que é uma situação que você me colocou aqui. Inclusive tem uma pessoa que há muito tempo falava sobre isso. O Enéas. O Enéas, que é meu conterrâneo lá do Acre, né? O Enéas, ele foi deputado federal, inclusive por São Paulo, um médico, mas foi sargento do Exército. Um cara muito inteligente. Muito inteligente, acriano, né? Lá da 6 de agosto, né? O pessoal da 6 de agosto aí que tá assistindo, o Enéas. Era um cara que tinha uma visão além do alcance. Você vê ele falando hoje, coisa que ele falava há 20 anos, você, rapaz, esse cara sabia o que estava, tipo o Olavo de Carvalho, esse cara sabia, esse cara era profeta, ele sabia o que estava acontecendo e a gente não conseguiu enxergar. Né? Então ele sempre falava desse negócio da bomba atômica, sim, mas só se respeita quem tem poder de ofender. Né? Exato. Ou de causar um dano. Se você não tem esse poder de ofender ou de causar um dano, ainda que você nunca precise usar, as pessoas não vão lhe respeitar. Exatamente. E tá, como que a gente poderia, tipo, tem alguma outra bancada que tem afinidade com a bancada da segurança? Tipo, a bancada evangélica, ela tem uma sinergia ali? Eles poderiam ajudar vocês a passar uma emenda constitucional nesse sentido? Olha só, tem um termo que é pejorativo que o pessoal chama a bancada BBB, que não tem nada a ver com o Big Brother Brasil. Isso aí a gente deixa pro lado de lá. Mas a BBB é a bancada do boi, né, da bala e da Bíblia. O agronegócio, a galera aqui da segurança. O agronegócio, frente parlamentar evangélica e o pessoal da segurança. Então a gente tem uma união sim, mas dentro dessa união aí tem pessoas que são a favor, são ao contrário. Mas a gente consegue conversar e fazer algumas trocas. Algo que interessa para a bancada evangélica, a gente se une com eles. Algo que interessa para a gente, eles se unem com a gente. Algo que interessa para o agronegócio, a gente se une com eles. E aí a gente consegue ter essa interatividade. Quantos deputados dá se juntar todas essas bancadas? Daria para passar uma emenda constitucional, não? Não daria para... Só com essa bancada aí não daria, não. Mas é um número considerável. Tipo 100, 120? Não, chega a mais de 200. Mais de 200? Se pegar essas três... A BBB, que a gente chama... chega a mais de 200. Então, pelos números, vocês são... Não chega a ter o coeficiente necessário. Que é 390? Para passar? 371, né? Não chega a ter os 371, mas 200 já é um número considerável para início. Pô, né? se você já começa com 200, é só mais 170 ali, 171 que você tem que fazer o convencimento. E a população hoje... Está acontecendo um fenômeno que eu acho assim, extraordinário. Né? As pessoas hoje estão muito atentas. Então, por exemplo... eu tô lá algo que é polêmico, que vai ser votado, uma assinatura, uma coisa, eu recebo lá no meu Instagram, o cara só, deputado, eu quero que vote nisso, ela está cobrando. Então as pessoas estão atentas. Não adianta hoje o político. Eu não tenho experiência política, esse é meu primeiro mandato, quero deixar bem claro, não tenho experiência política. Mas o que eu tenho visto hoje é que aqueles políticos, tanto que nós tivemos uma renovação grande, aqueles políticos que ainda estão nessa onda de se vender para o governo, aqueles políticos que estão ainda na onda do politicamente correto, que não tem coragem de mostrar a verdade, mas fica se camuflando, se escondendo, fica em cima do muro. Primeiro que ele em cima do muro, quando ele cai, ele só cai para o lado da esquerda. Nunca ele cai para o lado da direita. Né? Então, esses caras aí, eles têm que acordar para a vida. Estão dormindo, estão adormecidos. O povo está cobrando e está olhando, e eles vão dar resposta nas próximas eleições. Sim. Sempre quando tá rolando essas renovações é uma boa coisa, né? Porque quer dizer que
Se o povo não gostou do teu trabalho, meu irmão, tu não fica lá. Tu sai Mas fora. tem que ser assim mesmo. Se presta, presta. Se não presta, manda embora, né? Sim. Uma coisa não presta, tá no nosso corpo, não presta, joga fora. Claro, e é o certo. E tomara que, eventualmente, a gente consiga chegar num congresso que passe coisas, né? Eu sinto que o congresso não passa nada. Nada acontece no congresso. Eu sei que tem muita coisa que acontece, mas são coisas que são melhorias marginais invisíveis, sabe? Os negócios assim. Exatamente pelo politicamente correto. Esse é o maior inimigo? É. Qual que é o maior inimigo da bancada BBB? Qual que são os seus... Tem a questão politicamente correta, tem a questão da intervenção do governo, que muitas vezes consegue cooptar pessoas para o lado deles. Né? Então, tem vários fatores, né? Tem vários fatores. Mas eu entendo que a cada legislatura nós vamos melhorar. Né? Talvez eu não consiga ver isso, né? Mas talvez os meus filhos ou os meus netos possam usufruir disso. Nós tivemos uma mudança muito grande. No meu estado, por exemplo, nenhum deputado federal foi reeleito. 100% dos deputados federais são novos. Interessante isso aí. Entendeu? Então, acho que foi o único estado que fez esse... O Acre acordou. Não, o Acre ele está atento para isso aí. Inclusive agora, recentemente, né, o pessoal está com o movimento de tentar trazer, né, os partidos de ideologia de esquerda de novo para o governo, mas o pessoal do Acre vão ficar atento, não vão permitir isso aí não. Nós já passamos por isso e não adianta o cara vir com... O lobo vir agora com pé de cordeiro, querendo se disfarçar, que não dá certo não. Pode crer. Vamos para cima, degola mesmo nessa ideologia que não respeita a família, não respeita a Bíblia, que não respeita os princípios da dignidade da pessoa humana. Direito individual, liberdade, o direito de né? vida. Então nós temos que ir para cima desse povo aí. Negócio de liberação de droga, negócio de desarmamento, negócio de não respeitar a Bíblia, a família. Nós não podemos aceitar isso. Todo mundo tem o seu direito, nós respeitamos o direito de todas as pessoas, mas o nosso direito também tem que ser respeitado. Claro, com certeza. Eu só discordo com você no negócio das drogas ali, obviamente, né? Não, assim, as drogas, assim, eu como passei mais de 30 anos nessa vida de combater as drogas, e nós combatemos, primeiro assim, ela é uma porta de entrada para que nós tenhamos pessoas que venham se tornar viciadas, e essas pessoas trazem um prejuízo muito grande para as famílias. Praticamente, o Acre tem muito disso. Então, quase todas as famílias sofrem de uma pessoa que se tornou viciada. Né? Por quê? Porque começou a usar recreativamente, enfim. Eu entendo esse argumento. E a questão do combate é porque hoje, se você for verificar, a maioria dessas mortes que nós temos, ela tem surge no tráfico. Ela surge de onde? Qual é a origem? O tráfico de droga. Sim. Né? Então, eu não tenho como ter uma posição favorável à liberação. Qualquer faz sentido. É a tua defesa de Ana, é a tua vida. Eu não tô querendo aqui te convencer de nada. Eu tenho uma outra perspectiva, tal, mas tudo bem. Daqui a alguns, talvez os nossos netos e tal, tudo mais, a gente tenha um mundo onde as pessoas possam, sei lá, comprar uma substância para ela usar sem ter que ir num marginal, sem ter que se expor. Mas olha, esse assunto que você falou aqui é importante e você pode pesquisar aí. Os países que liberaram a droga não diminuiu a questão do tráfico, tá? Continuou aumentando. Então, os países que fizeram essa liberação, muitos deles estão voltando atrás porque eles verificaram que não diminuiu o tráfico, aumentou o número de pessoas que ficaram dependentes e com isso houve um aumento na questão de investimento que teve que ser feito na saúde. Então tem toda essa situação. Eu acho que é complicado olhar por esse lado porque, por exemplo, nos Estados Unidos teve uma crise de opioides, né? Que eram legais, prescritos legalmente, né? Então, eu não acho que, tipo, tornar a droga ilegal é alguma coisa que beneficia a humanidade, porque, primeiro, é um direito individual. Você tem direito de usar um remédio ou beber álcool. Eu não sei se você deveria ser proibido pelo Estado de fazer isso, né? Mas também tem o caso que, mesmo legalmente, a indústria farmacêutica fica empurrando muitas outras drogas que são legais, né? E não são proibidas. E certo. Essas drogas fazem um estrago tremendo também. Então, eu não sei se a gente combate isso tornando ilegal ou legal, entendeu? Eu acho que é um processo de educação dos seres humanos e de conscientização das pessoas e também
de um tratamento na desigualdade social. Eu acho que tem muitas pessoas que acabam ficando viciadas em drogas e sendo um transtorno para sua família, são pessoas que foram empurradas por uma condição de desespero financeiro também, entendeu? Tem muita gente que usa as drogas para aliviar uma condição de vida ruim, então se a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, eu acho que elas automaticamente vão usar menos drogas. Tem um estudo interessante do pessoal na Guerra do Vietnã, que os soldados usavam heroína pra caramba, né? Pra lutar, estão na guerra e tal. O próprio governo dava heroína pra eles. E aí, quando eles foram tirados do ambiente de guerra e colocados na sociedade normal, com suas famílias e tudo mal, a maioria das pessoas pararam de usar drogas automaticamente, entendeu? Então, eles só usavam drogas porque eles estavam num contexto muito radical de vida. Então, eu acho que tem muitas pessoas hoje que usam crack e essas drogas, elas usam não porque é de fácil acesso, né? E sim porque elas têm muitos problemas na vida. Então, se a gente conseguisse aumentar a base das pessoas para que elas não tivessem essa psicologia fragilizada de tanto apanhar da vida, eu acho que a gente poderia cuidar dessa epidemia de drogas, entendeu? Eu acho que é uma solução mais... Melhorar a vida das pessoas, tirariam elas das drogas, eu acho. Eu respeito totalmente a sua opinião, nós temos que respeitar a opinião de todos, né? Mas aí eu só concordo com uma coisa, nós temos que melhorar a vida das pessoas. Sim. Eu acho que é o que vai... Mas na minha opinião é que seja sem droga. Tudo bem, claro, não precisamos concordar nisso. Com certeza. Mas... E aí, você falou que você tem 200 na bancada que você é aliado, vai. Você acha que tem 170 pessoas que serão convencidas? Qual que é a outra bancada mais forte, além de vocês? Assim? Qual que é o outro grupo político mais forte na Câmara? Bom, aí tem muitas... são categorias, são classes, né? Aí tem o pessoal da polícia militar, tem o pessoal da polícia civil, rodoviários, tem os médicos, então vai muito para a classe, né? Tem a bancada dos empresários e por aí vai, né? Mas assim... A bancada dos empresários. Aí tem a bancada, por exemplo, da esquerda, né? Muito complicada. Pessoal. Isso aí, a bancada deles é grande. Né? Quanto que eles estão de gente lá? Rapaz, hoje eu não sei te dizer que hoje o número 100, correto. 100, pelo menos? Tem mais de 100. Tem mais de 100. Chega a 200, não? Não é... Então a esquerda está mais fraca na Câmara do que a direita, você diria? Tá mais fraca, né? Por exemplo, por isso que o Lula não está passando porra nenhuma. Não está fazendo nada, o Lula, né? Até porque o que ele tem apresentado hoje, ainda não veio nada assim que realmente pudesse dizer assim, olha, vai fazer diferença na vida das pessoas, vai causar uma transformação social, vai melhorar a vida das pessoas. Então não tem ido isso para lá. Nenhuma proposta boa do governo nesse sentido ainda. Não. Então estamos aguardando, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas esses 100 primeiros dias aí tem sido um desastre, em todos os sentidos, né? O homem, cada vez que ele abre a boca, o Brasil perde 500 bilhões. Toda vez que ele abre a boca, o Brasil entra em conflito com Israel, entra em conflito com a Ucrânia, com os Estados Unidos, e aí vai. Se bem que essa parte eu tô gostando, cara. Os americanos tratam a gente meio mal, né? Vamos só ser sinceros, eles tratam a gente como colônia, né? Há muitos anos. Mas né? é porque a gente não se dá o devido valor. Sim. Né? Porque eu morei 2 anos lá, rapaz, e o que eu vejo, eu acho eles os caras legais, eu acho... Não, pessoalmente o americano é gente fina, mas como agora governo... sim, eles estão certos em defender o lado deles, né? O Brasil deveria fazer a mesma coisa. Então o Brasil hoje tem condições de ser uma potência mundial, principalmente na questão da segurança alimentar. O Brasil pode ser o dominador número 1 da segurança alimentar. Todo mundo depende do que o Brasil produz na questão do agronegócio. O Brasil hoje ele sustenta mais de 1 bilhão de pessoas com o que ele produz. Tem condições de sustentar o mundo todo. E isso aí tá uma arma na nossa mão. Sim. E quando eles começam a fazer aquela política de barreiras contra o Brasil, a questão da Amazônia que eles colocam lá, não pode fazer mais nada na Amazônia para não derrubar. Não é porque eles estão preocupados em derrubar e a gente começar a produzir mais. Porque eles têm medo que se a gente derruba, a gente vai produzir mais, a gente vai se tornar a maior potência mundial. A questão da Amazônia é muito complexa. A Amazônia, os caras têm como se fosse deles. Aí a gente chega aqui, o presidente começa falando, a Amazônia é de todos. A Amazônia não é de todos, a Amazônia é do Brasil, Sim. é do brasileiro. Não tem por que ter essa discussão. Pertence às comunidades do mundo. Não é. Né? Então, nesse sentido aí, eu que sou militar há muito tempo, e sou oriundo do Exército, nesse sentido,
fiz curso de Guerra na Selva, onde a gente aprende a questão da resistência da Amazônia, onde nós somos treinados como um país, como combater sendo um país inferior, tendo outros países extremamente superior a nós, né? A questão do combate de guerrilha, porque bélico e financeiramente. Então a gente tem essa ideia e tem esse sentimento que a Amazônia pertence ao brasileiro e o estrangeiro não tem que meter o bico aqui dentro da Amazônia. Não, concordo plenamente. Por isso que eu fico feliz quando ele irrita os Estados Unidos. Porque quem fica metendo o bico é os americanos, pô. Os europeus principalmente, né? Principalmente os europeus, né? Eles vendem a mesma coisa que a gente. Eles vendem vinho, queijo, gado. Eles vendem essas coisas. Você acha que eles querem competir não com... Não quero competir com o Brasil. E o Brasil teria condições hoje de ser a maior potência mundial, principalmente explorando essa questão da segurança alimentar. Sim, por exemplo, a galera fica com medo da China, né? Fala, não, o Lula vai vender o Brasil pra China e tudo mais. Mano, se a gente quiser, se o Brasil quiser foder a China, a gente mata 20 milhões de chinês. Com certeza. É só parar a exportação de comida pra China, que eles não vão ter da onde tirar a comida. Entendeu? E aí, o que eles vão fazer? Então, o Brasil tem, sim, poder de barganha com a China, né? Com todos os países. Com todos os países. Com todos os países. E se o Lula tá fazendo essa aproximação com a China, se for uma aproximação de Estado com Estado, né? Não de PT com o PCC, né? O Partido Comunista Chinês. Se for uma aproximação nacionalista, de defender os nossos interesses, aumentar o nosso comércio com os chineses e de desenvolver a nossa infraestrutura, eu acho que é bom, não acho ruim isso aí. Mas não existe isso não, tá? A ideia não é essa não. Por exemplo, inclusive aqueles recursos que vêm, Fundo da Amazônia, não sei o quê, isso não chega para a população. Aqueles recursos, eles vão para as ONGs, aí o pessoal que dirige as ONGs mete esse dinheiro no bolso. É assim que funciona. Compra político. Mas não chega lá no cidadão amazônico que continua passando por necessidade, por morar em áreas inóspitas, em áreas de difícil acesso, né? Aí ele não pode produzir nada, ele não pode fazer nada. Não pode mexer nem no seu próprio terreno. Não pode. Aí o que acontece? A miséria, a pobreza, numa região que poderia ser extremamente desenvolvido. E desmatamento ilegal, né? Sim. Porque os caras vão desmatar. Eles não vão falar assim, eu vou passar fome porque o governo não deixa. Um dado interessante. Lá o Acre, por exemplo, a própria legislação permite que ele só utilize 20% da sua área para desmatar e o cara fazer o que ele quiser. Ele não consegue uma licença para utilizar esses 20%. Entendeu? Simplesmente não consegue. Aí a gente olha, por exemplo, alguns municípios do Acre que estão isolados até hoje, né? Como o município de Jordão, o município de Santa Rosa, o município de Baixada Tamatu. Isolados porque você só consegue ir de avião ou de barco. Sério? Você não tem uma estrada para ir para lá. Né? Então, o que acontece? Nós estamos no 3º milênio e nós temos municípios isolados onde pessoas que têm um problema de saúde, às vezes, morrem porque não tem uma estrada de acesso para chegar num grande centro e ser atendido. É um absurdo isso aí. Isso aí vai contra o princípio da dignidade humana, isso aí fere o direito de ir e vir, né? E aí a gente tenta se fazer uma estrada, isso aí não passa. Quem impede? O IBAMA impede, o Ministério do Meio Ambiente impede. Ou seja, o que é mais importante? É a árvore ou a vida de uma pessoa? Pô, mas o Bolsonaro não estava lá 4 anos, por que não fez essas rodovias, essas coisas na época dele? Por que o IBAMA dele impediu? Chefe, aí eu não sei te responder essa aí, não. Tem que perguntar para ele mesmo. Não, entendi. Porque eu fico... Mas isso é um problema que já vem há muito tempo, né? Isso vem há muito triste, tempo. Mano, porque é só. Você fala uma situação. Eu não gosto de passar pano em ninguém, não. O Bolsonaro podia ter dado uma olhada para essa situação, até porque ele é militar e sabe que a integração de toda a Amazônia ao Brasil, ela se faz necessária. Sim. A integração de todos os estados, para que o Brasil venha se tornar uma potência, todos os estados têm que ser fortes, como é os Estados Unidos. Todos os estados são fortes. Por isso ela se tornou um país que é potência mundial. Total. Né? É difícil, cara. Parece que, mano, é muita gente trabalhando pra gente não dar certo, velho. Os gringos, eles jogam muito dinheiro na nossa mídia e militante pra gente não poder desenvolver o país, cara. Isso é muito frustrante. Eu fico pensando... Opa, o gatinho aqui. Todo manhoso. Eu fico pensando, o que a gente pode fazer, assim? Tipo, legal, pessoas como vocês têm a bancada lá, mas, pô, por que vocês não... Que lei que vocês poderiam passar pra um projeto para construir rodovia, interligar todas as cidades do Brasil,
ferro, rodovia, tinha que ter um trem ligando todas as cidades do Brasil, tá ligado? Sim. Cadê a energia pra gente fazer essa parada, mano? Por que a gente, ano após ano, a gente sabe os problemas, você sabe todos os problemas, você é inteligente, tá falando, você sabe as soluções aqui, mas não acontece. Por quê, mano? Por que não acontece? Exatamente pela questão da vontade política, né? E a questão da cooptação, muitas vezes, do governo que recebe os recursos de ONGs, de recursos estrangeiros, para não permitir esse crescimento. Tudo está na questão de não se vender. Tem cara ali que se vende por algumas emendas para retirar uma assinatura de uma CPMI de 8 de janeiro. Isso é ridículo. Né? Então, passou e vamos para cima. Isso é legal, hein? Nós vamos para cima, meu irmão. Fiquei surpreso nós temos que buscar a verdade, né? Agora sim, agora que a guerra começou mesmo, né? Nós conseguimos ultrapassar o primeiro obstáculo, agora vem o segundo, que é a composição, né? Para que pessoas que vão lá para aquela CPMI sejam pessoas, são, salvo engano, 16, mas são 32 vagas, né? Uhum. Então, nós temos que, essas 32 pessoas que vão para lá, vai ter gente da oposição, vai ter gente da situação, né, do governo, que sejam pessoas que sejam honestas, né? E que queiram realmente descobrir a verdade, não ficar passando pano para um lado ou para o outro. Eles vão tentar lotar, né? A CPMI com gente deles, né? Não tem jeito, né? Você acha que eles vão conseguir? Com o que você está sentindo dessa história toda aí? Você acha que... Porque muita CPI já aconteceu no Brasil, né? Não dá final pra... é pizza sempre. Mas não dá para saber o que vai acontecer no final de uma CPMI. Ela pode pegar vários rumos, né? E eu espero que o rumo que ela vai pegar seja aquele rumo esperado, nós sabemos a verdade e que for culpado, meu irmão. Tem que pegar o caminho lá de... O caminho das pedras, né? O caminho das pedras e pagar pelo que cometeu. E aí vai. Porque aqueles vídeos que nós vimos que vazou na CNN, aquilo ali é estarrecedor, meu amigo. Sim. Aquilo ali é estarrecedor. Né? Então nós vimos ali que existia ali pessoas infiltradas. Ali está claramente que pessoas infiltradas estavam ali no meio. O cara deu água pra galera, pô. O que me chamou a atenção esse dia foi uma cena que mostrou o cara arrombando, o cara fazendo toda a encenação ali, um teatro com a câmera, aí o cara arromba e depois ainda mostra, ficou legal, o cara ficou legal. Pelo amor de Deus. Esquisito isso aí. Então, assim, tem umas coisas assim que não bate, entendeu? Não vai bate. chamar essas pessoas pra depois, esses caras que apareceram? Tem que chamar. A gente chamou o ministro lá na comissão, ele não teve nem coragem de ir lá, o que caiu, né? Ele não teve coragem de ir lá. Ele sabia que se ele fosse lá, ele ia ser aí botou um atestado lá que é duvidoso, porque o atestado não continha o CID, né? E ao mesmo tempo que o atestado dizia que ele estava convalescendo e estava dando entrevista, fazendo reuniões, tem que questionar esse atestado. Eu entrei com um requerimento lá para contestar esse atestado lá e mandei o documento lá para a Procuradoria Militar para que seja apurado. E esse é o homem forte do Lula e da Dilma, né? O Sombra, né? Como muitos chamam ele. E o pior é o seguinte, é que infelizmente vai ser o boi de piranha. Vão jogar tudo nas costas dele aí para tentar livrar lá o pessoal, né? E vão jogar tudo nas costas dele aí, o que vai ser ruim para ele, né? Uma pessoa que tinha uma carreira até relevante dentro das Forças Armadas, né? Aí vai. Ele era das Forças Armadas, esse cara? É general, né? Ele era general das Forças Armadas? Esse cara aí? O ministro era Sério? general. O que você tá achando das Forças Armadas, cara? Eu sei que é difícil lidar com esse assunto, porque você veio de lá e tudo mais. Você era da polícia, mas, né? A polícia militar e tudo mais. Eu acho que as Forças Armadas têm que ter um papel mais relevante para a sociedade. O papel relevante que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica tem que ter é eles tomarem consciência de que o combate aos crimes transfronteiriços também é responsabilidade dele. Está no artigo 142, está na lei que autorizou eles a questão da GLO, que deu o poder de polícia para eles nas faixas de fronteiras, mas a gente não vê eles se envolvendo nisso. Eles não se envolvem nisso diretamente. E a gente sabe que essa questão de fronteira já deixou de ser uma questão só de segurança pública, é uma questão de soberania, de defesa, né? Então eles têm que se envolver isso. Tem que ver qual é o papel do Exército em tempo de paz. Em tempo de paz, ele tem que ser utilizado para apoiar as ações de combate ao crime organizado, porque a questão das fronteiras é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade da Polícia Federal e do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que muitas vezes que não se envolvem,
não se envolve, e aí as polícias estaduais, né, o próprio Estado, tem que estar criando grupamento especial de fronteira para estar combatendo, que não é a atividade deles, que a atividade deles seria o combate na cidade. Sim, urbano. Né? Exatamente. Então, nós temos que rever, essa é a minha opinião sobre o Exército, tem que rever o papel social dela, o papel de emprego operacional dela, que realmente traga um resultado para a sociedade. A sociedade precisa saber que são bilhões que é investido nas Forças Armadas, são um efetivo de 500 mil homens, que, no meu entendimento, tem que ser otimizado. E posto, o foda é que a gente tem uma fronteira muito grande, né? Deve ser bem difícil controlar. Né? Mais de 16 mil quilômetros, né? São mais de 16 mil quilômetros, só no Acre é 2.183 quilômetros de fronteira. Né? É difícil de controlar, mas quando você não tem nada, fica mais fácil para eles praticar o crime. Se nós tivermos algum... não dá para patrulhar tudo, mas se nós tivermos 500 mil homens que nós temos das Forças Armadas, que foi empregado hoje, nós vamos ter um resultado muito grande na diminuição de violência, porque a porta de entrada é a fronteira. A droga, as armas que chegam aqui, passa para as fronteiras. Então é mais fácil combater na fronteira, é mais inteligente do que deixar para combater depois que já entrou dentro da sua casa. Faz sentido, faz sentido. Mas eu digo, no final das contas, esse negócio de tentar impedir o tráfico, não é meio que uma guerra perdida? Porque nenhum país do mundo consegue impedir o tráfico, tá ligado? De acontecer nos seus países. Nenhum. Talvez a Indonésia esteja conseguindo, aquele só radical lá, né? Você pegou traficando, é morte, é paredão e fuzilamento, né? Talvez eles estejam conseguindo. Mesmo eles, acaba tendo tráfico. Não é uma guerra perdida? Não é perdida, não. Todo crime é assim, né? O mal sempre existiu, mas se você não tomar providência, ele vai aumentar. Então, a nossa finalidade é ser um anteparo para que eles não nos dominem. Essa a nossa finalidade. A finalidade é o quê? Não permitir que o crime domine sobre as pessoas de bem. Esse é o medo, né? O medo não é nem a droga, pra mim, assim, não é nem a droga entrar. O medo é, com o dinheiro da droga, os caras comprarem todo o nosso sistema político, né? Sim, que é o que tá isso que acontece. Né? É isso que acontece. Acontece isso. O dinheiro que gira ali é utilizado para outros cometimentos de outros crimes, de assalto e roubo a banco, né? Esse novo cangaço que nós temos aí, esses crimes de novo cangaço. Até criar uma organização criminosa de domínio onde determinados bairros o cara só pode comprar numa determinada mercearia, o cara só pode comprar a TV a cabo se for determinado local, ou seja, nós vamos ficar refém. Então, é isso que nós temos que trabalhar para impedir. O Rio de Janeiro a gente já perdeu boa parte da cidade ali, né? Já não é do Brasil, é de outro grupo que controla, tá ligado? E o ministro lá consegue entrar em qualquer lugar. Então, inclusive, eu queria propor que ele fizesse um curso operacional para as polícias, como é que consegue entrar ali sem ser intimidado. Né? Esses caras têm super poder com essa galera aí, né? É interessante, né? É meio triste, né, cara? É meio triste tudo isso. Eu não vejo solução. Sinceramente, eu tô cético já com o futuro do Brasil, cara. O que te mantém aguerrido aí, te mantém com esperança? Você tem esperança? Ou você tá meio que... Tenho. A minha esperança nunca vai findar, né? Nós sabemos que cada dia está mais difícil, mas eu acredito que nós temos como endurecer as leis, nós temos como combater a criminalidade, melhorar a vida das pessoas, senão nem estaria na política. Eu acredito que começa pela política, mas também existe uma responsabilidade muito grande do cidadão de identificar quem são os bons políticos, aquelas pessoas que realmente vão ser sérias, que não vão se vender, que vão realmente pautar aquilo que vai trazer uma transformação social, uma melhoria para a sociedade, para o trabalhador, a questão da melhoria da educação, da saúde, da segurança, da geração de emprego. Né? Então, tudo isso está muito interligado, né? E eu acredito que se nós conseguirmos fazer isso, que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas não pode existir. Né? Às vezes você é diagnosticado com uma doença, né? Geralmente um câncer, né? As pessoas tá bem aqui, eu estou bem aqui, e de repente eu fiz o exame, detectou que eu estou com câncer. Eu tive um exemplo de 2 amigos, os 2 foram detectados no mesmo dia com câncer. E aí um olhou e disse assim, rapaz, estou com câncer. Ele se entregou, em 2 anos ele morreu. O outro não se entregou, disse, rapaz, eu não vou me entregar não, e ficou lutando, conseguiu ser curado, está curado, e já faz 3 ou 4 anos que isso aconteceu, né? Então, há 2 anos um morreu e o outro está vivo, e joga bola, e faz todas as atividades que ele sempre fez,
né? Ele botou na mente dele o quê? Eu não vou desistir e vou lutar. E foi. E o outro que desistiu morreu. Então nós não podemos nunca desistir, porque a nossa desistência significa muitas vezes a nossa morte. Pode crer. E qual que é a sua estratégia agora na Câmara, cara? Tu tá fazendo alianças, fazendo articulação, formando uma base de apoio? Como você tá no PL? Qual que é o seu partido? Eu estou no União Brasil. União Brasil. União Brasil, ele tem alguma... Tipo, ele paga curso pra vocês ou faz eventos onde vocês discutem política? Como que tá funcionando a questão estratégica? Ou você tá meio solitário na parada? Não, assim? não. União Brasil é um partido que eu admiro muito. Ele tem essa... primeiro que os 59 deputados que foram eleitos para União Brasil, todos são muito qualificados em várias áreas. Nós temos médicos renomados, nós temos policiais militares, rodoviários federais, nós temos policiais federais, nós temos empresários, jornalistas. Então, é muito qualificado. E o partido é um partido que dá todo o suporte para o parlamentar. Inclusive, esses dias eu recebi no meu gabinete alguém lá do partido, que eles contrataram uma pessoa que é especialista em marketing digital para ensinar algumas coisas para a gente, né? A respeito de redes sociais, essas coisas. Então, achei muito interessante, né? Assim como eles dão cursos também, nos preparando para a questão política. Né? É um partido que eu admiro, né? Eu nunca tive outro partido também, mas assim, eu acho interessante. Mas alguns assessores meus que assessoraram deputados anteriores que eram de partidos, de outros partidos, eles passaram que também eles estão impressionados porque eles acharam que a União Brasil tem uma estrutura muito grande, uma estrutura de marketing grande. O pessoal lá da assessoria de imprensa, o pessoal é muito ligado, sabe? Tira as fotos lá e publica nas redes sociais, enfim. E os cursos que tem um instituto, do União Brasil tem um instituto que promove cursos de capacitação para o mandato, né? Então... Mas é só focado em marketing ou tem uma parada de estratégia? Tipo, como passa leis, como a de capacitação que é feito pelo Instituto, que inclusive quem vai assumir o Instituto agora é o ACM Neto, né? O Instituto lá, ele capacita para questão de saber lidar com orçamento, a questão de saber lidar com a parte jurídica, legislativa, que é necessário para você aprovar um projeto de lei, qual é a tramitação, qual é o melhor caminho. Então, tem todo um treinamento, sim. Entendi, interessante. É legal, porque é complexo, né, ser deputado, imagino. Não é fácil, não, é bem difícil. O regimento da Câmara é um livrão gigantesco, com várias regras dúbias e não sei... É bem complicado. Saber como realmente mover essa máquina colossal, esse Titanic, como que move esse Titanic. Porque eu acho que esse é o maior problema da nossa classe política. Eles vão lá com boas intenções e pessoas, que você parece um cara honesto, gente fina pra caralho, mas as coisas não estão mudando, mano. É uma frustração pra mim, cara. E sabe qual que é o problema? O Brasil tá perdendo uma guerra tecnológica no mundo. O desenvolvimento de inteligência artificial e robótica está muito avançado na China, muito avançado em Taiwan, muito avançado nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Mas o Brasil, a gente não começou sequer a pesquisar nesse tipo de tecnologia. E aí, no futuro, os gringos vão ter robôs fazendo a produção das suas fábricas, entendeu? E tendo uma capacidade produtiva infinitamente superior que nós, que dependemos só da força de trabalho humana para poder produzir produtos e tudo mais, né? Inclusive, esse assunto que você trouxe aqui, ele é interessante porque está tramitando uma lei que seria obrigado as escolas a ensinar a questão de robótica, de ciência, e o PT foi lá, o governo foi lá para retirar isso do quadro curricular dos alunos. Qual foi a desculpa dos caras? Eu penso que a desculpa é a questão que o conhecimento liberta, né? Então, a ideia é o quê? É tornar cada dia mais as pessoas sem conhecimento para que possa haver o domínio. Eu só posso entender dessa maneira, não consigo entender essa é o verdadeiro propósito deles, né? De deixar uma população ignorante e fácil de ser controlada. Mas, eles têm que ter eles não podem só fazer isso e falar isso, tá ligado? Eles não podem falar, não, estamos tirando porque a gente quer deixar a galera burra. Não, mas o que eu tô te falando, algumas coisas que passam ali, a gente mesmo não acredita, entendeu? Porque o sistema é muito bruto, o governo é muito poderoso,
Então, existe a questão do fisiologismo político. Então, o cara vai lá, troca o voto dele por uma emenda, o cara vai lá, troca o voto dele para ter um cargo federal lá no seu estado. Então, assim... E o Lula tá abrindo os cofres, mas ele tentou abrir os cofres para impedir a CPMI e não conseguiu, Exatamente, né? porque essa legislatura, como eu lhe falei, essa legislatura ela é uma legislatura diferenciada. Muitas pessoas que entraram nessa legislatura são pessoas como eu. Nós estamos ali porque nós queremos um Brasil melhor. Então, tem uma missão. Tem uma missão, então não adianta ele chegar aqui, vou te dar 60 milhões aqui para tu retirar a assinatura. Ele não vai conseguir, eu vou olhar para a cara dele e vou rir da cara dele. Pode crer. Né? Chefe, ó, me desculpa aí, mas... Você vai rolar essa CPI, meu irmão. Você se fudeu e aí é isso. Eu te dou 2 cargos lá no teu estado, você vai assumir o INCRA, vai assumir o IBAMA lá, vai ser seu. Eu disse, não... Essas são as moedas de troca, normalmente. Eu prefiro não querer, não. Nós vamos fazer aquilo que o povo me elegeu, o povo me elegeu com objetivo, né? E eu também tenho princípios, tenho caráter, né? Que são inegociáveis. Nós vamos para cima. Foda que o jogo é sinistro mesmo. Agora tem gente que não consegue, né? Tem cara que os caras chegam lá, o cara é mente fraca. Ou foi lá pra isso, né? Foi lá pra jogar o jogo e ganhar uma grana, né? Porque, também. pô, o cara que se vende, ele ganha muita grana. Ele fica milionário, pô. Ele fica multimilionário. Mas eu já tô com 50 anos de idade, né? Considerando que geralmente o pessoal vive até mais ou menos 80 anos. Então eu já passei há muito tempo da metade da fila pra lá. Então não tem porque eu... vou querer isso, vou querer... Não. Tem seus filhos, vai deixar uns milhões pra eles. Mas o milhão acaba. Eu preciso deixar para o meu filho o conhecimento para que ele possa pescar e não dar o peixe para ele, né? Eu não sei se é porque eu vim de uma família humilde, né? Eu sempre tive que conquistar as coisas com muito trabalho, né? Ver o meu pai e minha mãe até chegar ao ponto de discutir se comprava naquele dia comida para a gente, se comprava um caderno para mim, e eles decidiram, não, vamos comprar o caderno, a gente vai comer ovo com farinha hoje. Então, ver essas coisas, Forma um caráter, né? Ver que eles deram tudo o que eles tinham para que eu fosse honesto. Então, eu não posso desonrar a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, a minha esposa. Eu não posso desonrar as pessoas que votaram em mim. Então, assim, aí eu fico olhando hoje algumas pessoas já votando, como aconteceu essa PL aí da fake news, né, da censura, algumas pessoas votando a favor. Não dá para entender onde é que essas pessoas querem chegar se a população está dizendo que ela não quer aquilo, a pessoa não consegue ouvir a população. A população quer saber a verdade na CPMI de 8 de janeiro, o cara vota contra, ou ele não assina. Né? Não Isso é bom que você vai determinando quem é quem ali rapidamente. Né? Se a população estiver atenta, ela já identificou quem está com a população e quem está com o governo. Pode crer. Pode crer que ela já identificou. Essas ações já identificam. Por votações mesmo. Tudo público está na internet, é só sei lá rapidinho. Já identificou Alguém identificou tem que criar quem é algoritmo que vai, pesquisa isso automaticamente já e classifica. Tu se sente um cara nacionalista, não? Você gosta desse termo, nacionalista? Eu não sei se eu gosto do termo nacionalista, mas eu sou extremamente patriota. Pode crer. Como eu comecei a minha carreira com 17 anos, eu fiz o juramento de servir e proteger a minha população, mesmo que isso custasse a minha vida. E durante a minha carreira, muitas vezes, eu entrei em situações de risco, de combate realmente, de tiroteios, de situações onde a minha vida esteve em risco. E em nenhum momento eu pensei em não combater aquilo ali. Eu sempre estava ali para botar o peito, para levar a bala pela minha pátria, pela minha família, pelo meu povo. O que aconteceu já com você? Qual que foi a maior furada que você já se meteu aí nessas idas e vindas da vida? Rapaz, em 30 anos da minha carreira policial, aí a gente já teve muitos embates, né? Então, eu sou um dos fundadores, por exemplo, da Companhia de Operações Especiais do Estado do Acre, que deu origem ao Batalhão de Operações Especiais. É tipo a SWAT, né? Do Acre. O BOP, né? É o BOP, né, do Estado do Acre. Sim. Então, eu sou um dos fundadores do grupamento do GEFRON. Participei, quando eu cheguei na polícia, eu já fui logo de cara para a companhia de rádio patrulhamento, que é onde é uma escola, você aprende tudo, né? Então, assim, nós já tivemos muitos embates, né? Durante a carreira, vi amigos meus tombarem em combate, né? Então... Como que você lida com essas coisas, cara? Com esses momentos traumáticos da vida? Rapaz, assim... A gente aceita, né, e levanta a cabeça, a gente fica abatido ali
no início, né? E levanta a cabeça e vai para a guerra, porque a guerra nunca para, né? Não dá para desistir. Então tem que ir para a guerra nunca para, nunca vai acabar também, o mal nunca vai acabar. Não. Né? Então nós trabalhamos para que seja amenizado, né? O que mais me chama a atenção é a população estar inerte ou estar insensível ao que está acontecendo com o nosso país. As pessoas já acharem que é natural um homicídio. As pessoas acharem que é natural o cara roubar teu celular, o cara roubar a tua bicicleta, a tua moto e ficar por isso mesmo. A gente se acostuma com tudo, até mas com desgraça. Né? Mas nós não podemos nos acostumar, não podemos aceitar isso. Nós temos que cobrar realmente, né, dos nossos políticos para que as leis sejam duras com essas pessoas. Não adianta vir dizer, isso aí é questão da pobreza. Não é questão da pobreza. A maioria das pessoas que moram na periferia, que são pobres, elas são honestas. A maioria das pessoas que são pobres, elas optaram por trabalhar, para ter uma vida de caráter, de honestidade. Algumas pessoas que estão ali que resolveram optar pelo crime como se o crime fosse um negócio, como se o crime fosse a empresa deles, que inclusive ela dá muito lucro, porque ele pesa na balança, né? Ele pesa na balança. A cada 100 crimes de homicídio que ocorre, só é desvendado 92. Então, eu tenho 92% de se safar. O roubo já é o contrário, 98% de chance de se safar. Então não, vou ficar só na água mesmo. Tá bom. Obrigado. Aí o que acontece? Tem 98% de chance de se safar quando ele rouba. E nos 2% que ele vai preso, né, se ele pegar uma pena abaixo de 4 anos, ele nem entra no presídio. Né? E quando entra, ele já vai ter uma progressão já no ano seguinte, aí bom comportamento. Então, o crime compensa. Infelizmente, a realidade é essa. Aí quem é que não vai pro crime hoje? Quem é honesto, quem é caráter, quem tem caráter. E é uma minoria, né? Infelizmente. Não, quer dizer, é a maioria. É a maioria. O problema é que a minoria, ela tem um apoio muito grande daquelas pessoas que defendem o crime, daquelas pessoas que defendem a ideologia da vitimização do criminoso e deixa de lado, não tem um olhar para a pessoa que foi vítima da sociedade. A vítima. O cara às vezes chega lá no presídio, aí ele olha lá para pessoas, pô, o cara está no presídio aqui, que é super lotado. Lógico, a gente tem que melhorar as condições de presídio, sim, mas aí ele fica com pena daquela pessoa, pelo amor de Deus, isso aí você, se ele tiver algo assim, mas espera aí, qual foi o crime que tu cometeu? Vamos lá ver a vítima. Pode ter certeza que você for ter o olhar da vítima, aí você vai dizer, rapaz, aquele cara tinha que estar lá mesmo. Pode crer. Não, eu não tenho dó de quem estuprou, matou, essas coisas. Eu quero que se foda. Inclusive, eu acho que você matou uma pessoa, tipo, de propósito, não sem querer. Mas você foi lá com o intento de matar e matou alguém, é pena perpétua e acabou. Concordo. Eu acho que a nossa Constituição não prevê isso, mas eu sou a favor que teria que ter uma pena perpétua mesmo. Foda que é cláusula pétrea, né, essa parada aí. Então é difícil de mudar. Eu sei, né? Inclusive, eu sou formado em Direito, tem esse negócio de cláusula pétrea, mas, bicho, vamos ser sinceros, vamos quebrar essa cláusula pétrea aí, meu irmão. Entendeu? Vamos dar um jeito. Teria que fazer uma nova Constituição, né? Mas tem que uma dar nova um jeito Constituinte, de mudar isso. Não, mas segundo a cláusula pétrea, mesmo se tiver uma nova Constituinte, isso aí seria mantido? Seria mantido, teria que ter uma revolução. Então, sério? No direito tem uns lances assim. Entendi. Então põe 600 anos aí pra quem matou alguém. 600 anos de pena, acabou. Exatamente, bota. Sem progressão. Sem progressão. Sem progressão. Não, põe 1000 anos com progressão. No máximo ele consegue descer pra 500. Sem progressão. A nossa legislação, assim, não dá pra aturar as saidinhas. Entendeu? Não, isso é absurdo. É só no Brasil que isso acontece. Às vezes, o cara cometeu um crime contra o pai. Ele matou o pai e aí ele tem uma saidinha no Dia dos Pais. Ele matou a mãe, ele tem uma saidinha no Dia das Mães. É coisa que não dá para entender. É coisa de louco. O Brasil é coisa de louco. Esse país é maluco. Infelizmente, nós temos pessoas que defendem isso. Né, que defendem isso. Um dia você está numa discussão com um deputado, rapaz, eu até fiquei olhando assim, eu não podia falar que eu estava na mesa, e quando a gente está na mesa, a gente está lá só para ser o mediador. Né? Aí o cara fez a comparação, porque nós não podemos marginalizar tudo, porque Jesus Cristo
ele foi torturado, sofreu muito, tal. Mas Jesus Cristo não cometeu crime não, chefe. Não dá nem para você estar comparando Jesus Cristo com um criminoso, com crime organizado, com um bandido. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Eu fiquei olhando assim, esse cara é maluco. Que comparação mais esdrúxula, né? Talvez ele estivesse falando, não, Jesus morreu pelos nossos pecados, então a gente tem que perdoar. Mesmo assim é ridículo. Eu não pude falar, mas teve um deputado que estava lá embaixo e retrucou. Cumpriu o papel. Cumpriu o papel. Não, esses caras são malucos. E eles têm um apoio muito grande da mídia. E essa mídia é financiada pelos americanos, pelos europeus. Você conhece a BlackRock? A BlackRock é uma empresa... É uma empresa que tem várias empresas. Ela é dona da Disney, do Netflix, da Microsoft, dona de todos os jornais americanos. Sim, é BlackRock, sim. E eles têm um investimento em publicidade que é na casa de centenas de bilhões, entendeu? Perfeito. Todos os anos. Então, através dessa grana que eles têm, eles controlam a narrativa social de vários países, inclusive o Brasil, né? Por exemplo, a Globo. Por que você acha que a Globo age como um defensor intransigente dessa pauta woke, desse governo, de um governo de esquerda tipo Lula? Por quê? Porque a maioria da grana que vem pra Globo vem de publicidade. E vem dessas empresas que são subservientes a essa BlackRock. Sabe qual que é o nome do Itaú em Tupi-Guarani? Pedra Preta. Ou seja, a nossa oligarquia nacional, ela é completamente conectada com essa oligarquia internacional há muitos anos, há séculos, entendeu? Então, tipo, o maior banco do Brasil, que é o Itaú, a família que comanda o Itaú, tem conexões políticas e uma subalternidade a essas famílias internacionais, e eles usam esse poder financeiro que o Itaú tem e essa família tem para controlar as narrativas do Brasil, e é por isso que a gente vê tanta gente idiota falando que o bandido é coitadinho. Porque eles sabem que se você adotar esse tipo de narrativa, você vai ganhar contratos publicitários dessa galera, ou você vai ganhar um emprego ou alguma coisa em algum lugar. Entendeu? É por isso que o Felipe Neto tá indo para a ONU. Por que você acha que ele foi chamado na ONU para falar para o brasileiro o que ele deve ou não pode falar nas mídias sociais? Porque ele segue a cartilha. E todo mundo que segue a cartilha é recompensado através dessa estrutura global. Entendeu? Então, para a gente vencer, para a gente conseguir mudar a política aqui no Brasil e tirar esse financiamento, a gente tem que informar o povo brasileiro que o nosso país foi vendido para o exterior há muito tempo atrás, não existe soberania nacional, não existe democracia. Quem manda são os gringos, tá ligado? E eles mandam através dessa estrutura financeira gigantesca. São 10 trilhões de dólares que é o valor dessa empresa. Se você pegar todo o dinheiro físico do mundo em papel e juntar numa pilha, você tem 7 trilhões de dólares. Você não dá o dinheiro que vale essa parada, tá ligado? Então, eu fico frustrado porque eu sei que a gente nunca vai vencer. A gente nunca vai conseguir passar leis e fazer essas mudanças que você tá falando aqui enquanto a gente não vencer essa oligarquia. Porque são eles que ditam as regras do jogo aqui, tá ligado? Perfeito. Mas aí o que acontece? Eu achei muito interessante essa abordagem. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer um contraponto isso aí. Mas aí como eu sou militar, né, eu vou tentar levar isso para o lado do militarismo. A Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, os Estados Unidos extremamente superior aos vietnamitas. Sem comparação. Uma força extremamente superior a uma força extremamente minoritária. Sim. Inferior. Mas os caras não desistiam e deram dor de cabeça. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não desiste, a gente fica usando as táticas que os vietnamitas utilizaram contra os americanos, que é a tática de guerrilha. Uhum. Então nós temos que fazer essa tática aí. E os caras vêm para tentar realmente nos massacrar, mas a gente faz as emboscadas, faz aquela situação e incomoda eles. A gente ia criar a nossa própria BlackRock, né? Incomoda. Sim. A direita, esse é o maior defeito da direita, entendeu? Porque a direita tem muita gente legal na direita, só que não tem nenhuma coordenação política da direita. É meio que cada um por si nessa parada, tá ligado? E não existe uma super estrutura financeira que banca as pautas de direita, entendeu? Realmente não existe. E isso é culpa do agronegócio, no caso da bancada da segurança, por exemplo, quem poderia ajudar vocês nesse caso seria a Taurus, né? Que é uma empresa de armas brasileira, que inclusive lucra muito vendendo arma para os Estados Unidos. O problema da Taurus é que eles pertencem a esse grupo,
entendeu? Então, Certo. eles não vão financiar você, entendeu? Então, teria que criar uma organização política mesmo de financiamento de narrativas, entendeu? Se tiver se o agro juntar, o agro é bilionário, pô, quantas empresas gigantescas eles... Pegar 1% de todo o lucro que eles têm e colocar para campanha midiática, e eles conseguem combater essa briga, entendeu? Porque Perfeito. enquanto o único dinheiro que tiver na mídia for o dinheiro internacional dessas famílias, eles vão controlar a narrativa para sempre, tá ligado? Essa sua colocação aí ela é importante porque você é um cara que é da mídia, né? Tanto que você tem muitos seguidores, você tem um público que... Não mais porque eu fui né? banido de tudo, né? Não, mas assim, é um assunto assim que você está me colocando aqui e que está me fazendo refletir que realmente é interessante, né? Eu nunca tinha pensado, né? Até porque o meu foco é um pouco... É segurança, a política. segurança não é muito para essa questão da mídia, mas o que você está colocando eu achei muito interessante. E puxa isso, pô. Puxa esse negócio aí, você pode puxar esse trem aí, né? Total. E eu conto com você também. Não, Converse com os caras. Conte comigo, você me colocou aqui uma situação e assim, eu já gostei. A ideia é interessante, estou à disposição. Né, o que eu puder Temos que ser fazer, estratégico, jogar o jogo dos para isso caras. aí, a gente tá disposto a ajudar, sim. Sim, o que você pode fazer é conversar quando você é deputado, você vai conversar com muita gente importante ao longo da sua carreira. Sim. Então, não é tipo... Não tem nada a ver comigo. Eu falo assim, você tem que montar essa máquina, cara. Ó, Sim. os caras estão vencendo da gente porque eles têm uma máquina midiática Perfeito. gigantesca. Enquanto a gente não tiver uma união, uma coordenação midiática também e dinheiro pra caralho por trás, nós nunca vamos rivalizar nessa guerra desleal. E a internet é maravilhosa porque ela deu uma oportunidade da gente, com pouca grana, fazer um impacto muito maior na narrativa. Porque se você consegue levantar alguns influenciadores... Por exemplo, no Brasil não tem não conheço pelo menos nenhum cara que faz review de arma, tá ligado? Ou que fala sobre arma, ou que comenta casos de pessoas que revidaram, que se defenderam com armas e foca nesse assunto, né? Se tivesse esse cara começa a fazer vídeo e aí vem uma empresa por trás e começa a bancar ele e começa a jogar, dinheiro no AdSense, fazer... Qual que é o nome do bagulho? Tráfico pago, exato. Fazer tráfico pago, você começa a fortalecer uma comunidade de direita, entendeu? Então, porque eu, como você, a gente quer melhorar o Brasil, tá ligado? A gente quer mudar as coisas. E a gente tem perdido, a gente só tem tomado no cu nos últimos 4 anos, tá ligado? Dos últimos 100 anos, pra ser sincero. E a gente nunca vai deixar de tomar na bunda se a gente não jogar o jogo que os caras estão jogando pra nos ferrar, tá ligado? Então é isso que eu acho que é o mais importante hoje, politicamente, pra a direita fazer. E eu nem me considero um cara de direita, entendeu? Só que eu acho que a esquerda foi totalmente cooptada pela máquina globalista de publicidade. E a direita foi suprimida. Então, a solução é a direita levantar, na minha visão. Nós temos conseguido levantar um discurso muito forte de direita lá na Câmara. Eu acho que nunca o atual governo esperava e nunca teve uma oposição tão forte como está tendo nesse momento, né? Então, hoje a gente está conseguindo abrir a CPMI de 8 de janeiro, a CPI do MST, né? Mas é interessante como a Globo, o UOL não fala mais, não fala nada. Mas nós estamos conseguindo fazer... porque não há interesse, né? Não há interesse. Nas narrativas publicitárias lá, a nossa pauta ela é de direita, então não interessa para eles, interessa a narrativa de esquerda. Então não é dado ênfase a isso. Mas nós estamos fazendo esse trabalho lá, né? Hoje o governo não consegue passar uma PEC de interesse dele porque tem que ser um fórum qualificado, não consegue passar. Uhum. Inclusive agora na votação da urgência, foi feito requerimento para a urgência. Eu fiquei sabendo. E aprovou, colocar a questão da fake news. Da fake news, da pele da censura. Né? O que aconteceu ali? Foi utilizado uma saída que é prevista no regimento, porque para que fosse aceita a maioria simples. A maioria simples é o quê? Nós temos aqui 400 deputados que estão presentes, então a maioria simples, né? Quem tiver 201 ganhou. Entendi. Quando, na verdade,
ela teria que ter a maioria absoluta. Né? A maioria absoluta. Que é então, 260... dos 571, né, nós tínhamos que ter a maioria de 571. Ali foi a maioria de 400 e alguma coisa. Entendi. Entendeu? Então foi feita uma manobra dentro do regimento para poder passar, senão não teria passado. Então nós já viríamos ali que não passaria. Então, uma lei que precisa ter um foro qualificado, não passa. Interessante, interessante. Mas isso aí que você está falando quer dizer que então tem pelo menos 201 filha da puta lá, né? 238, né? Não vou falar que o cara é filho da puta, que eu não quero ofender nenhum parlamentar, Deus me livre. Deixa isso comigo. Mas assim, nós teve 238 que votaram sim. Se puder abrir a lista dos nomes dos 238, porque pra mim todo mundo que votou a favor da PL da censura é um traidor da pátria. É um traidor da pátria. Mas tem, eu queria até, não é que eu quero fazer defesa de alguns parlamentares, mas tem alguns parlamentares que eles votaram ali para urgência, mas que eles não vão votar a favor, né? Porque na verdade vão ser duas votações. Uma votação é da urgência, e aí o cara teria que ter tido, e alguns não tiveram essa leitura. A minha leitura é o quê? Algo que vai censurar, algo que vai amordaçar a população, eu não entendo que isso seja urgente. Claro que não. Então, por isso que eu votei contra. Né? Contra. Mas alguns pensaram assim, né? Não são todos, tá? Mas poucos pensaram assim, olha, eu vou votar logo a urgência, que é pra gente votar logo isso lá e discutir lá, para botar logo, para acabar com essa parada. Mas poucos pensaram assim. Né? Estou colocando aqui, porque eu fui conversar com alguns. Essa foi a desculpa que eles te deram. Então assim, não, isso, mas foi essa situação. Mas eu fui conversar com alguns, então alguns me passaram essa situação. Entendi. Né? Alguns me passaram essa situação. Mas assim... eu acho que... Quem votou sim pegou muita paulada, né? Com razão, e tem que pegar. Pô, paulada, essa PEC nada mais é que dá o poder de controlar a narrativa da sociedade brasileira. É ridículo, não dá. Pro governo. Não isso dá, é absurdo. Isso é 1984, George Orwell. Isso é famoso. É como ditaduras é como fascismo se instala, tá ligado? Sim. E, pô, você votar pra urgência pra passar alguma lei fascista é meio complicado, tá ligado? Eu fui naquela ideia, assim, eu não posso votar que isso é urgente, porque é uma coisa que isso não tem nem que entrar em pauta, é uma coisa que não era nem pra estar sendo discutido, mas foi discutido, tudo bem, vamos... Você acha que passa isso aí? Nós estamos trabalhando para não passar. Eu tô conversando com todos aqueles que votaram sim, eu tô conversando... Você liga pra eles? Não, eu vou pessoalmente com o chefe, pô, cara, vamos mudar isso aqui. Eu tô conversando, e como isso foi uma missão que foi dada, inclusive... para todos que votaram contrário, né, para dizer, ó, vamos lá. Olha aí, vamos lá. Quem são os traidores da pátria? Ixi, Maria. Eu vou pegar pesado com esses caras, mano. Eu tô de saco cheio já. O André Janones, esse aí a gente já sabia, né, mano? Esse cara é um dos caras mais, né, sei lá. Bruno Farias, esse nome não é engraçado. Bom, delegada Ione. Não, aquela que votou não, né? Ah, delegado Ione, parabéns. Parabéns, delegado Ione. Parabéns, Grace Elias. Pastor Sargento. Aí, ó, tem um sargento ali que não tá muito feliz com a nação, não. Quer entregar pros gringos. Valdemar Oliveira. Votou sim. Entrega pros gringos Brasil. Tá certo, Valdemar. Alex Menete. Boa, não. Galera, tudo não ali. Quem mais votou sim? Puta, pior que eu não conheço a maioria dessa galera, velho. Aécio Favacho. Acácio. Não sei nem ler. Augusto Púpio. Lê aí. Augusto Púpio votou sim. Cobalcini votou sim. Aqui tem mais um monte. Ó. Doutora Alessandra Aber, Duda Ramos. Elcione Barbalho. Emanuel Pinheiro Neto. Eunício Oliveira. Fábio não votou, não. Gutenberg Reis. Henderson Pinto, Isnaldo Bulhões Júnior, Isa Arruda, José Priante, Juarez Costa, Keniston Braga, tem também aqui, ó, o Márcio Biouchi, Marussa Boldrin, aí tem um monte de não, aí ó, Rafael Brito, Rafael Prudente, Renilce Nicodemos, Roseana Sarney. Ah, tem Sarney no nome, óbvio, né? Cadê? O Novo votou tudo não, hein? O Novo tá indo bem.
Ó, patriota, Cara, teve pô, um sim, ó. Ô, Fred Costa, o seu partido é o patriota e tu tá votando contra o brasileiro? Como assim, mano? Dá pra entender não, velho. Ó, do PCdoB já era, tá entregue. Ó, É Alice dos Portugal, globalistas total. Daniel Almeida, Jandira Fergali, Márcio Jerry, Orlando Silva, Renildo Calheiros, tudo votou sim. Aí do é PDT. outro partido traidor. Afonso Mota, ó, tem meu sobrenome, ó. Aí, traidor. Ih, traidor. André Figueiredo, Dorinaldo Malafaia, Eduardo Bismarck, Félix Mendonça Júnior, Idilvan Alencar, Josenildo, Léo Prates, Leônidas Cristino, Márcio Ronaiser, Mário Heringer, Mauro Benevides Filho, Professora Goretti, ó, o único que fugiu aqui, ó. Pompeu de Matos, do PDT. Parabéns, Pompeio, você é o cara, mano. É, tá vendo? PL, ó, PL tá bem, hein? Ó, tudo Vários não no PL. Não. É, o PL tá bem, hein? Não. Não, o PL tá bem. Ó, tem um sim no PL ali, quem que foi o Aqui, sim? ó. Tem 2 sim, Ícaro de Vladimir. Pera aí que apagou a TV. Ícaro de Vladimir tá no Ícaro PL, de não sei por Vladimir quê. e Júnior Lourenço. Júnior Cadê? Lourenço. Quem que é o outro ali embaixo? Luciano Vieira. Esses caras Ah, aí, desconfia, hein? Não. Ó, tem um sim aqui Roberto também, ó. Monteiro. Robinson Faria. Robson Faria. Roberto Monteiro votou não. Samuel Viana. E não, ó. Yuri do Paredão. Ó, o Zé Trovão votou não, Monarca. Olha lá. Aí, Zé Trovão, parabéns, cara. Ó, vamos lá, no Podemos. Tudo Muitos não. nãos aqui no Podemos. menos o o último Sargento sim, ó. Portugal. Sargento Portugal. Também, olha lá, Sargento Portugal, né? Óbvio que ele não vai defender o Brasil, né? O cara é de Portugal, o bagulho. PP, ó, o Adriano do Balde votou sim, Aguinaldo Ribeiro, AJ Albuquerque, Amanda Gentil, André Fufuca, artigo 17. Ele não pode que é votar isso? porque ele é presidente da Câmara. Ah, entendi. Bebeto, Cláudio Cajado e muitos nãos Fausto aqui. Pinato. Fausto Pinato, José Nelto, Júlio Arcoverde, O PP tá bem dividido, né? Lázaro Botelho, Luiz Antônio Correia, Mário Negromonte Júnior, Neto Carleto, o Socorro Neri, Eduardo? Tiago de Joaldo e Vicentinho Júnior. Aí tem o PSB, né? Nossa, é tudo sim. A gente vai ficar muito tempo lendo aqui. Tudo sim, o PSB. Bom, vamos pelo partido, vai. PSB votou tudo tudo traidor sim. da pátria. PSC teve um aqui, ó, o 66. Romero Rodrigues, né? E o PSD, vamos ver, tem também a bastante maioria... ó, Mas a maioria sim, do Antônio PSD. Brito, Castro Neto, Charles Fernandes, Daniel Sorans, Delegada Catarina, o Diego Coronel, não, cadê? Júnior Ferrari, Laura Carneiro, Luiz Fernando Faria, Luiz Gastão, Marco Bertaioli, Marcos Aurélio Sampaio, Misael Varela, Otto Alencar Filho, aí tem o Pedro Paulo, tá aí o resto aqui, Sidney não, ó, o Leite. Sidney Leite, PSDB. PSDB. Tem gente do PSDB que votou não, que ó, interessante. Adolfo Viana, Aécio Neves, Beto O Aécio Richa, Neves ainda é deputado? Dagoberto Meu Deus! Nogueira, Geraldo Rezende, Leda Borges e Paulo Abiaquel. Aí tem o PSOL. Tudo PSOL, a traidor, bancada tudo inteira, tudo traidor. Tudo traidor. Quer PT. censurar o brasileiro, esses Ó, vamos ver caras se aí. no PT tem um não. Putz. Não tô achando, hein? Tudo censurador, tudo autoritário aí, ó. Ó, Todos esses ó, caras tudo sim, autoritários. tudo sim, ó. 64 votos do PT, sim, ó. PV também, ó. Tudo PV, sim. que vergonha, PV. Partido Rede, ó. Só tem um cara aí que votou sim. Rede Putz, morreu já, não salvou. tadinho da Rede. Republicanos, ó. Adail Filho, Albuquerque, Alexandre Republicano Guimarães, só de nome, Aloysio os caras, né? Mendes, Amaro Neto, Antônia Lúcia, Antônio Andrade, Augusto Coutinho, Celso Russomano, Kleber Verde, Defensor Estélio Denner, cadê? Fred Linhares, Gabriel Mota, Gilberto Abramo, Gilvan Máximo, Gustinho Ribeiro, Hugo Mota, Jorge Braz, Júlio César Ribeiro, Lafayette de Andrada, Luiz Carlos Gomes, Marcos Pereira, Maria Rosas, Murilo Galdino. Vai descendo aí, tem muita coisa, vai. Marcelo Lima também, sem partido. Ah, tem um cara sem partido. Não tem partido e votou errado. União Vamos ver a União, que você falou bem da União. Vamos ver se tem uns caras ruins lá. Arthur Oliveira Oliveira Maia, Maia. aí, ó. Não tá tão Chiquinho unido na Brazão, União. É. Mas a Danilo União tem Forte. bastante não ali na União. Mas tem uns sims, né? Doutor Benjamin, Benjamin o quê?
Doutor Benjamin, Elmar Nascimento. Cadê? Fausto Santos Júnior. Aí tem, ó, Fernanda Pessoa, Fernando Coelho Filho, Geraldo Mendes, José Rocha. Ô, Luciano Bivar, ele não é o dono da parada? Não sei, ó. Cadê, ó? Lebrão, Luciano Bivar, Marangoni. Aí tem o Moisés Rodrigues, Pedro Lucas Fernandes, Ricardo Abrão, Rodrigo de Castro, o Saulo Viana e a Yandra Moura. E acabou-se. Há muita gente aí, hein, cara? Muita gente que quer calar o povo brasileiro, que quer dar na mão do Flávio Dino o poder de decidir quais opiniões são permitidas pelo Estado e quais opiniões serão punidas por prisão, multa. É uma legislação muito perigosa. Nós não podemos brincar com essa legislação, né? Então, assim, eu tenho certeza que alguns desses que falaram sim devem voltar atrás, né? Devem voltar atrás no mérito. Espera, tem uma galera do Acre lá que você tem que puxar a orelha, viu? A gente vai conversar com o pessoal lá do Acre. Coloquei você também. numa sinuca de bico aí, né? A gente vai conversar com o pessoal lá do Acre também. Espero que o pessoal reverta isso aí também. Mas, assim, é aquela situação. Nós temos que ser um anteparo, né, para a sociedade. Então, eu não posso decepcionar, como eu falei, a população. Está muito claro que a população ela não aceita ser amordaçada, né? Então, assim, eu não tenho como votar em algo que quem é meu patrão é a população. Sim. Então, eu tenho que realmente fazer o que é o certo. Pode crer, pode crer. Bom, fica a dica aí, né? Tá aí, galera. Tá aí quem... isso é bom que a gente fez. Eu vou fazer mais vezes, pegar e mostrar a votação e cobrar esses caras ali. Será que eles chegam neles, essas paradas? Ó, se você encontrou um cara que você votou aí, ele votou sim pra urgência, liga lá no escritório deles lá, manda um e-mail, comenta na foto dele do Instagram, fala, pô, por que você quer calar o povo brasileiro? Por que você quer que o Lula tenha o direito de escolher o que eu posso ou não falar? Vai lá e cobra esse cara, pô. Né? Concordo. Tem que ir pra cima mesmo. Cara, se você pudesse escolher uma lei pra aprovar, se fosse tivesse a varinha mágica, vou aprovar essa lei, qual seria? Rapaz, essa pergunta é bem... É tipo aquelas perguntas, responde no bate-bola, né? Cara, tem muitas leis, né? Mas, assim, eu vou dizer o que eu penso, a minha linha. Nós temos que ter uma educação de qualidade, porque eu sei que a questão da violência, ela não é só uma questão de polícia, ela passa pela educação, principalmente. Então, nós temos que ter uma questão da educação de qualidade. Nós temos que ter leis que sejam realmente duras e que desestimule o cometimento de delito. Nós temos que ter leis que não contemplem ou não beneficiem a impunidade. Você acabaria com a progressão de pena? Com certeza. Eu sou a favor de acabar com a progressão da pena, né? 600 anos para homicídio, pena mínima. Eu acho que os 50 anos tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, é bom. Tá de bom tamanho. E assim, a questão da geração de emprego, né? Eu acho que a geração de emprego, um trabalho que você dá para um cidadão, ele dá dignidade para a pessoa. Tem uma música do Fagner, inclusive, que chama-se Guerreiro Menino, o nome dessa música, não sei se você conhece, mas tem uma frase dela que diz assim, que o homem sem trabalho, ele não tem honra, ele mata, né, ou ele morre. Então, eu acho muito interessante essa frase. Então, é importante que a gente tenha uma geração de emprego, né? Nós não podemos fazer como o presidente acabou de falar lá da Ucrânia, e nós perdemos ali em torno de 10 mil empregos em razão da Antonov, que iria se instalar aqui, inclusive ia se instalar aqui em São Paulo. Em razão disso, anunciou que ia deixar de investir os 50 bilhões de reais que ia ser investido aqui. Ah, sério? Eu fiquei sabendo disso. Ia gerar 10 mil empregos direto. E aí a gente não pode entrar nessa situação, né? Nós temos que trabalhar para que o emprego possa vir. Sim. Então, só um exemplozinho do que aconteceu. Pode crer. Tinha que pôr essas minas de ouro que tem no meio da Amazônia, põe tudo pra tirar ouro da terra, entendeu? Divide com os índios. Tem um monte de terra de índio, não tem?
Deixa os caras explorar a porra da terra deles. Deixa os índios minerar, pô. Não eles mesmos. Eles contratam a empresa e ganham royalty, tá ligado? Às vezes, a visão que algumas pessoas têm dos índios lá da Amazônia é muito deturpada. Tá? Então, as pessoas querem que o índio continue na idade da pedra lascada. É o índio do zoológico, né? Mas o índio não quer mais isso. O índio ele quer ter o dinheiro dele, o índio quer ter o celular dele, ele quer ter a televisão dele, quer ter o ar-condicionado, ele quer ter o conforto, né? Então, assim, e aí tem um grupo que quer porque quer que o cara viva ainda na época de quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Né? Sim. Isso não existe. Os índios não têm esse pensamento. Eu tenho muitos amigos índios, muitos índios me apoiaram, né? E eles me falam isso. Eles querem trabalhar, eles querem ter saúde, eles querem ter educação, eles querem ser inseridos dentro da sociedade. Sim. Não como silvícola, né? Como se tinha na legislação anterior, né? O homem da selva. Eles querem ser integrado, né? Integrados à sociedade. Né? Então, a exploração sustentável das suas áreas, eles concordam, contanto que eles tenham um retorno. Sim, pô, eles ficariam bilionários, pô. Sim. A verdade é, se a gente pegasse e colocasse para explorar a terra deles, o índio brasileiro ficaria bilionário. Olha, na verdade, vou te falar uma situação. O que é mais cobiçado na Amazônia chama-se nióbio. Pode crer. Então, o nióbio é o que é mais cobiçado na Amazônia, especialmente naquela área onde existem as demarcações indígenas. Que o nióbio é o metal mais forte, né? Sim. Que você utiliza para fazer satélites, você utiliza para fazer foguete, para baterias que fossem mais sustentáveis, né? Que duram mais. Você mistura o nióbio com o metal fica mais resistente. Então, o nióbio hoje é o que eles cobiçam, né? Existe mais de 1 trilhão, está avaliado em mais de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares só em nióbio. Eu estou falando de um produto que a Amazônia tem. Um produto. Né? E a Amazônia tem uma biodiversidade que é gigantesca. Né? Principalmente no sentido farmacológico, vamos colocar aí. Né? Imagina o tanto de plantas que nem foram descobertas porque não tem pesquisa, porque não deixam ter pesquisa, porque a Amazônia não pode ser tocada pelo brasileiro, só pelo gringo. É só o gringo que pode tocar. Sim, perfeito. A gente é escravo, mano. É muito triste isso. O Brasil não ser soberano, a gente ser uma colônia. É muito triste isso. Tem que mudar. Os deputados, eles... Sabe qual que é a maior burrice? Eles seriam muito mais ricos se a gente fosse soberano, tá ligado? Sim. Se o Brasil fosse soberano, se a gente pudesse explorar o nióbio e tudo mais, ia ter deputado bilionário, ia ter todo mundo feliz da maneira certa, tá ligado? A gente ia poder pagar salários maiores pros deputados, tá ligado? Porque, se tiver... Porque eu não acho que o deputado tem que ganhar mal, tá ligado? Eu acho que o deputado tem que ganhar bem, ele tem um papel importante. Mas para isso a gente tem que ser um país muito rico. Se a gente ficar muito rico... Aí justifica aumentar o salário dele, a gente aumenta pra todo mundo, pô. Sim, tem que alcançar todas as classes, né? Sim. Temos que alcançar todas as classes. Inclusive, agora nós tivemos aí a questão do piso nacional para os enfermeiros, né? Eu votei a favor dos enfermeiros, mas teve muitas pessoas que votaram contra. Né? Então, o pessoal foi muito guerreiro na época da pandemia. A gente tinha que ter dado um olhar para essas pessoas, né? Infelizmente, algumas pessoas... eles foram prejudicados nessa votação. Né? Fomos voto vencido. Entendi. Mas, assim, eu acredito que eu sou do pensamento que todo mundo tem que ter conforto, tem que ganhar bem. Eu tenho que nivelar por cima. Sim. E não todo mundo ser pobre. Por mim, todo mundo é rico. Sim. E não vou nivelar aqui para todo mundo ser pobre. Não concordo com essa teoria. Que essa é a teoria que é do PT. Do comunismo, né? De modo geral, do comunismo, do socialismo, é nivelar todo mundo por baixo. Só que ele nivela todo mundo por baixo, só a base. Porque eles... Né, a Dilma está ganhando $200 mil por mês. Porque eles aqui, os cabeças lá, você tira, por exemplo, a questão da Venezuela. Eu já fui na Venezuela 2 vezes. Né? Então, fui 2009, 2011, eu fui na Venezuela, né? Caracas, fui Ilhas Margarita. Né? Aí eles estavam na implantação, né? O Hugo Chávez estava implantando o regime comunista lá. Né? Então você volta lá hoje, rapaz, é uma desgraça. É uma tristeza, né? É uma desgraça, é uma tristeza. Uma das praias mais bonitas que eu tive a oportunidade de conhecer, chama-se El Parguito lá, está acabada, não existe mais ninguém, virou um deserto. Né? E por quê? Porque as pessoas lá, elas não têm nem o que comer.
nós pegamos comida no lixo, porque eles resolveram que todo mundo tinha que ser igual, mas todo mundo igual, pobre. Na lama, né? Pobre. É. Mas o Maduro não come a mesma coisa que aquele Ele pessoal tá gordinho come, até agora, né? Até hoje tá O gordinho. Maduro lá em cima é hotel 5 estrelas, é avião pessoal, né, é viagem, mais viagem, por aí vai. Sim, é a hipocrisia da esquerda, né? Mantém o pobre como massa de manobra, um pobre Perfeito. ignorante que vai votar nele e não percebe que é ele mesmo que tá mantendo o pobre naquela condição. E às vezes o pobre continua votando nessas pessoas. Não Você sei, vê pelo Nordeste, né? Eu não sei o que acontece, né? Se o que a gente viu das resultados das urnas é realmente o que aconteceu, o Nordeste votou em peso, né? No Lula, né? Então, tem funcionado essa estratégia, infelizmente. Mas eu, sinceramente, não sei se o Nordeste votou em peso, não, viu? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas não vou explorar muito isso, porque eu não quero te causar problemas. Obrigado. Tem uma pergunta aí, Coca. Manda pra gente. Não, uma pergunta não, só um comentário. Ah, tá. A Dayana Menezes, né, que apoiou a gente aqui com $20, falou assim, ó. Sou fã, apoiadora e apaixonada por esse coronel aí. Manda um beijo pra mim aí, amor. Meu amor, te amo. Um grande abraço. Isso aí foi minha esposa, né? Por isso que ela... Tá aí rindo. Olha, esse ano a gente vai estar fazendo 25 anos de casado, né? Estamos aí com 3 filhos, então... Agradecer porque ela tem me ajudado nas conquistas. Ela né? deve ter sofrido, né? Você ser 30 anos da polícia, né? Deve ter sido angustiante em alguns momentos. Sofreu, é companheira, é parceira. Tu já levou tiro? É parceira. Já atiraram em mim, graças a Deus nunca pegou? Tá feito, quer dizer que você é bom, né? Graças a Deus. Não, da hora demais. Ulisses, obrigado, cara. Valeu demais ter vindo aí. Eu foi também excelente agradeço de todo o coração aqui a sua gentileza, né? Por ter me convidado e para a gente tá trocando essa ideia aqui. Gostei muito do papo. Foi legal? Gostei muito, né? Espero que vocês que estejam nos assistindo aí, que gostem também. E contem comigo, né? Como desde os 17 anos eu fiz a minha promessa, o meu juramento de servir, proteger, cuidar do meu povo, da população, mesmo que isso custasse a minha vida. Eu trouxe isso para dentro da política. Pode ter certeza que nós vamos fazer isso dentro da política, né? Só que hoje, no âmbito que é de legislar, no âmbito de tentar ter uma transformação social e melhoria para as pessoas. Então, assim, um grande abraço a todos, mandar um abraço para o meu estado do Acre, as pessoas que estão nos assistindo, e dizer que em breve nós vamos estar aí para continuar o nosso trabalho, seja ajudando ali o pessoal que agora nós tivemos recentemente uma enchente, né? E muitas pessoas perderam suas casas, perderam tudo que tinham, seus móveis, né? Mas nós estamos trabalhando lá em Brasília, já conseguimos toda a bancada angariar ali quase 20 milhões para a recuperação, né? E isso está sendo encaminhado através do governo federal, e o governo estadual e o municipal estão fazendo esse repasse, para que dê tudo certo, né? Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso estado do Acre e toda a população brasileira. Amém. Quer deixar links aí, tipo Instagram, YouTube, Twitter, Rapaz, sei lá? eu não sei nem qual eu sei, o Instagram Cadê a tua assessora? Twitter e Instagram, Coronel Ulisses. É Coronel, né? é Coronel normal, né? Escrito Coronel, tudo junto, Ulisses, ULYSSES. Ulisses, como se escreve Ulisses Guimarães e como se escreve Ulisses, que foi o herói o herói grego da Guerra de Troia. Ah, pode crer, pode crer. Então é tudo a mesma coisa para todas as redes. Coronel Ulisses, vai lá, segue o cara é bom, parece honesto. E boa sorte, cara. Boa sorte aí. Não é só aparecer, não, tem que ser. Vamos ver como você vota. Vou estar olhando, Vamos lá, hein? pode olhar aí. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.